Olá, caros ouvintes e espectadores. Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje vamos tratar do panorama 2023-2024 do mercado de veículos comerciais, a partir de entrevistas que vamos realizar com os principais executivos da indústria automotiva. Hoje, ao meu lado aqui, está o Fábio Silva, Head de Vendas de Vans da Mercedes-Benz Car & Vans, e nós vamos conversar a respeito do mercado do ano passado. E para começar, Fábio, como se comportou o mercado brasileiro de large vans em 2023? Legal. Bom, Zé, obrigado. Primeiramente, obrigado aí por mais uma vez a gente tá junto nesse início desse ano de 2024. O mercado de large vans, quando a gente fala de 2023, ele veio num nível aí muito parecido com o que veio em 2022. Ele veio num patamar abaixo do que a gente tinha de expectativa, né? Ele veio num patamar aí ele apresentou uma queda de aproximadamente 5% de volume de mercado em relação a 2022, abaixo do que a gente esperava. A gente tinha uma expectativa um pouco mais otimista desse mercado, que ficaria num crescimento de 5 a 10, mas infelizmente ele veio aí nessa queda de 5% quando comparado com o ano de 2022. Para nós da Mercedes, com a Sprinter, apesar de um ano com o mercado em queda, para nós foi um ano muito positivo. A gente conseguiu um aumento de penetração de mercado, de market share bastante significativa, principalmente aí nos segmentos de chassi, né, do Sprinter Truck, e também do segmento de furgão. Agora, o que você atribui às causas desse retrocesso nos licenciamentos? A gente sabe que aconteceu a mesma coisa nos caminhões, mas motivado basicamente em função da mudança da norma P8, né? E no caso das large vans, o que motivou essa queda? O período pós-pandemia ele veio andando de lado, né, no segmento de large vans. Aí de lado que eu digo, a gente todo ano estava esperando ali um crescimento, esse crescimento ele não vinha. E quando a gente olha os dados de 2021 a 2023, ele vem nesse nível aí próximo de 29 a 30 mil unidades de mercado. Assim, eu acho que o principal ponto que atrapalhou foi a questão da taxa de juros, né, alta, que é um fator bastante determinante para o nosso segmento, que tem muitos clientes que dependem de financiamento para operar os veículos, e também um pouco pelo rumor do mercado que aconteceu pelo P8. O impacto nos preços para nós, no caso de Sprinter, com a motorização nova, a gente também teve um reajuste de preço, claro, mas pelo que eu escutei um pouco do mercado, foi num patamar bem abaixo do que teve no segmento de pesados. Então eu colocaria aí principalmente como um fator aí essa questão da taxa de juros e um pouco da economia, que também andou de lado nesses 2 últimos anos. Você viu algum fato positivo ano passado, assim, que colaborou para o mercado? Veja, na realidade, o primeiro que eu comentei, né, apesar da queda de mercado que a gente teve, nós, Mercedes-Benz, a gente cresceu em termos aí de participação de mercado, foi um crescimento bastante expressivo, isso no segmento de chassi, no segmento de furgão. O segmento de vans de passageiro, a gente também teve uma performance boa, apesar que a gente teve ali entre os meses de abril e junho e julho um pouquinho de problemas de atendimento à demanda que a gente teve, mas também foi um ano bastante positivo. E eu acho que um outro ponto também foi que o ano que vem, acho que mostrando ainda mais a questão da nossa confiança no nosso produto, a gente também passou a oferecer a partir do mês de junho, a gente passou a oferecer as duas primeiras revisões gratuitas em cortesia para o cliente. Então, quando o cliente compra e ele adquire qualquer produto Sprinter, automaticamente já tem as duas primeiras revisões em cursos. Então, isso daí eu acho que mostra na realidade toda a confiança que a gente tem no produto, e claro, isso daí também acabou sendo um fator determinante para que a gente conseguisse converter vendas aí ao longo do segundo semestre, após a divulgação dessa novidade que a gente trouxe para o mercado. E para o ano em curso, para 2024, quais as previsões que você imagina para os 3 segmentos, tanto de truck, chassi cabine e minibus? Então, no geral, a gente está aí, de novo, né, tá naquela expectativa positiva, né, como todo ano a gente começa. O ano começou bastante bom, quando a gente olha agora o mês de janeiro, fevereiro, até esse momento aí que a gente está,
ele está mostrando um crescimento em relação a janeiro e fevereiro do ano passado, então já é um início positivo, né? E a gente espera aí um crescimento de mercado na faixa de 5 a 10%, dependendo aí um pouco da questão de como a economia, de como o mercado vai virar. Essa aqui é a expectativa. E quando a gente fala um pouco dentro de cada segmento, assim, olhando um pouco o que foi o ano passado, o segmento que apresentou uma queda muito grande foi o segmento do Sprinter Truck, né, que é o veículo aí de entrada que a gente tem. Então assim, a gente tem uma expectativa de um crescimento um pouquinho mais acentuado e talvez no segmento de furgão e van tenha um crescimento um pouco mais ligeiro, considerando que o mercado, tanto no segmento de furgão como no segmento de van de passageiro, o ano passado ele ficou relativamente estável em relação a 2022. Então a gente acha que vai ter a expectativa talvez um crescimento grande do Sprinter Truck e talvez a questão no furgão e na van de passageiro também um crescimento, mas um pouquinho menor do que o truck. Agora o furgão ano passado, ele, pelos números do Renavan, ele mostrou uma reação positiva bem melhor do que o minibus e o truck, né? O que você atribui esse aumento da procura eventualmente? Então, eu atribuo aí assim, primeiro, eu acho que teve o fator aí que eu comentei das revisões, que deu uma estimulada. Eu acho que teve alguns segmentos que a gente viu que voltou um pouco. Então, o setor de ambulância, que é um segmento que é um segmento que ele adquire esse veículo e transforma em ambulância. Impacta muito. Impacta muito, então eu diria que foi o segmento de ambulância. E a gente também viu alguns segmentos que estavam um pouco sumidos, que começou a aparecer um pouco de novo. Então, o segmento de escolar, alguma coisa começou a aparecer. E também o segmento de acessibilidade, que também foi um segmento que a gente viu que estava um pouco parado, né? E ele começou a voltar um pouco aí no final do ano passado, que já deu um reflexo um pouco até nesse volume de crescimento que a gente enxergou nos volumes de emplacamento. E aí para esse ano a gente já tem algumas coisas até em vista dentro desse segmento de acessibilidade também. Canal Frota Companhia entrevista Carlos Garcia, CEO e presidente da Mercedes-Benz Cars e Vans do Brasil. Carlos, qual o seu balanço da atuação da Mercedes-Benz Cars e Vans o ano passado? José Augusto, para nós, o ano passado foi um ano, posso dizer, muito bom, né? Nós começamos o ano principalmente na parte de automóveis, com várias apresentações. Trouxemos de volta para o mercado brasileiro um ícone que não nos visitava já há mais de 2 anos, o G63, e ainda no decorrer do ano fizemos a apresentação de 23 novas versões, isso para automóveis. No caso de vans, estandarizamos toda a nossa linha com o novo motor, então a 417, a 517 também teve a introdução do novo motor para o mercado brasileiro, junto com os investimentos que nós fizemos, né? O ano passado foi um ano extremamente gratificante, investimos mais de 80 milhões de reais no nosso novo centro de treinamento, nosso novo centro de logística também, então praticamente, e esses escritórios, em abril agora vão fazer 2 anos que nós estamos aqui, então parece pouco tempo, mas o tempo passa. Uma bela série, aliás. Né? Exatamente, obrigado. Bom, o ano passado vocês, mais uma vez, reafirmaram o domínio de vocês no segmento de minibus. O que explica essa boa performance da Sprinter no segmento de vans? Desde que introduzimos a Sprinter no mercado brasileiro, em 1997, fevereiro de 1997, nós vamos sempre brindando ao mercado com novas alternativas, com novos cenários, e não acredito que não foi diferente o ano passado. O ano passado, com a nossa nova motorização, trouxemos para o mercado brasileiro, já atendendo ao Euro 6, como todos os nossos os concorrentes dentro do nosso segmento, mas brindamos também, tivemos alguns temas onde não tivemos a disponibilidade que nós gostaríamos no começo do semestre, mas a gente conseguiu fazer, vamos dizer, a retomada no final do ano. E Carlos, como que a Mercedes pode avançar, especialmente no segmento de minibus e chassi cabine, onde vocês ainda perdem para a concorrência? Nós temos, o ano passado, acho que o Fábio deve ter comentado muito disso, nós já tivemos um crescimento expressivo dentro do segmento de furgões. O segmento de furgões ele cresceu muito, principalmente após a pandemia, mas desde praticamente 2014 eu venho tocando no assunto que o e-commerce é algo que vai aumentar, e com esse aumento automaticamente nós também vamos estar presentes dentro dele, e não foi diferente. Eu acho que isso já é um grande trabalho.
principalmente no Sprinter Trucks e no segmento de furgões, nós tivemos aí já um aumento significativo. No caso de minibus, a gente tem alguma lição de casa para ser feita. É porque o carro de vocês oferece um preço, digamos, maior, porque também oferece opcionais maiores, que cria uma dificuldade às vezes, né? Na realidade, o que a gente sempre coloca, existe uma diferença aí grande entre valor e preço, né? A gente oferece bastante valor em contrapartida ao preço que a gente cobra. Tá. E, Carlos, só para a gente finalizar, como que você avalia o avanço da eletrificação no mercado de utilitários? É um processo diferente de automóveis, ele vai ser um processo mais lento, mas nós estamos atentos. Inclusive, acho que como nós conversamos aí anteriormente, nós também já temos uma nova versão que foi apresentada ao mercado, agora mesmo, no começo desse ano, e já estamos fazendo as primeiras avaliações de como nós podemos fazer a introdução no mercado brasileiro. É algo que em breve nós vamos estar conversando. Você acredita que o veículo elétrico é uma tendência natural, especialmente os utilitários voltados para centros urbanos, assim? Sim, eu acho que é a solução correta, principalmente para centros urbanos. Tá? Quando você fala de longas distâncias, aí já podemos estar discutindo em outro cenário. Mas esse segmento é onde navega bem esse tipo de veículo. Bom, eu queria dar os parabéns para você pelo prêmio Campeões de Revendas, prêmio Alce 2024, pela minha Luz, e também agradecer o convite por nos receber aqui. Imagina, espero poder, é a segunda vez que eu te recebo aqui na nossa nova casa, espero no ano que vem estar recebendo pela terceira, comemorando o nosso aniversário também. Com certeza. Obrigado, Zé.